Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta que está na nossa história de hoje, e hoje eu vou dar umas dicas aqui de uma aula bem interativa com as crianças. Então, se você quer saber mais, vem comigo, acompanhe essas dicas. Essa é a lição 9 e o título é Jesus acalma a tempestade. Essa história é bem conhecida, mas que sempre dá para trazer algo novo, uma lição nova por trás, ou um jeito novo de contar essa história. E eu vou dar aqui algumas dicas bem legais para você fazer esse encontro com as crianças, para você ensinar as crianças sobre Jesus, o homem, aquele que tem poder de acalmar o mar, e trazendo isso para a nossa vida espiritual também. O texto dessa lição você vai encontrar em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. E o nosso versículo principal é o versículo 41, que diz assim: Eles temeram muito e diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem era esse homem, crianças? Era Jesus, isso mesmo. E aí eu vou dar uma dica aqui para você fazer um painel ou num quadro, se você tiver um quadro, para as crianças completarem o versículo com as palavrinhas corretas também. O objetivo dessa lição, o que nós vamos ensinar as crianças através dessa história, é para as crianças entenderem que nós podemos confiar em Jesus e crer que em meio às dificuldades Ele está conosco. Então, por muitas vezes nós vamos ouvir pastores, pessoas pregando a respeito de dificuldades, trazendo como figura a tempestade, né? As tempestades, as ondas, o vento forte, a chuva, tudo isso representa momentos difíceis na nossa vida. E você pode trazer essa comparação para a criança já ir entendendo também essas metáforas, né? Que através dessas figuras a gente consegue compreender a nossa vida espiritual, a nossa vida física aqui também. E deixe uma frase em evidência, que é: peça a ajuda dele. Nessa lição nessa história a gente vai ver que os discípulos foram pedir ajuda. Jesus estava no barco, mas eles foram pedir ajuda. E é isso que nós temos que entender também. Peça a ajuda dele. Depois eu vou trazer de novo essa questão aí no meio da história. E para você contar essa história, eu vou dar algumas dicas aqui para você. Primeiramente, você pode colocar na tua sala aí alguns balões pendurados, alguns balões brancos ou amarelinhos ou azuisinhos, claro, e outros balões escuros, pode ser preto, cinza, que lembre a tempestade, que lembre as nuvens escuras, né, da tempestade. Então você coloca ali, da forma que você vai colocar, fica a teu critério, se você vai expor um lado um tipo de balão, do outro lado outros balões, ou vai misturar eles, aí fica o seu critério, mas para ter essa diferença, para ter essa comparação da calmaria e da tempestade. E aí, antes de você começar a contar a história, você já vai dar papel para a criança, e aí vocês já vão começar a interagir. Então você vai dar um papel, uma folha A4 para cada criança e vai ensinar elas a fazer o barquinho. Então comece a fazer o barquinho. E você pode ir conversando com elas a respeito do barquinho, né? Ah, um barquinho, vocês já viram um barquinho? Vocês já viram um barco no mar, no rio? Como é que é? É perigoso? Pode acontecer de afundar? E vai conversando e vai montando o barco, né? Provavelmente você sabe montar um barco, mas eu vou montando aqui com você, caso alguém ainda nunca tinha montado um barquinho. Então, dobrou uma vez, aí dobra dessa forma assim de um lado, aí o outro lado também. Se vai deixar um espacinho ou vai colocar eles bem juntinhos, tanto faz. Aí vamos levantar essa aba aqui para cima. Sempre tem aqueles que conseguem fazer as coisas com mais agilidade, né, com mais facilidade.
Aí coloca esses para ajudar os que têm mais dificuldade, né? Porque senão se eles ficam sem o que fazer, já viu, né? Aí você coloca aqueles que conseguem terminar rapidinho, coloca para ajudar os outros, os menores que têm mais dificuldade. Então agora virou um chapéu, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vai dobrar ele dessa forma. E agora essas abinhas daqui de baixo vamos dobrar para cima. De um lado e do outro lado. Agora de novo ficou um chapéu, a gente faz novamente aquela dobra pro lado. E aí você pode já puxar aqui se você quiser, ou vai dobrar mais uma vez para cima e o outro lado também. E aí vai puxar esses aqui do meio, né? Assim. Aqui temos um barquinho. Certo? Cada criança vai ter um barquinho. E aí elas podem decorar o barquinho se quiser, já faz já antes da história essa parte aqui. E aí cada um vai ter um barquinho. Agora a próxima dica é bem legal para você fazer no momento da história com as crianças. Você vai pegar um pano ou um pedaço de TNT azul ou alguma coisa assim que represente o mar. E você vai colocar aquele pano, aquele TNT no chão e cada criança vai sentar ao redor. Por isso que eu digo que essa aula é interativa. Você vai contar a história, as crianças vão participar da história. Coloca aquele pano no chão e aí cada criança vai pegar o seu barquinho. Aí você vai cantar um louvor com elas. Aquele louvor que canta assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Canta esse louvor. Se você não conhece esse louvor, eu vou deixar na descrição o link para você ouvir ele. Cantem esse louvor e aí manda as crianças colocarem o barquinho ali no mar. Ali é o mar, né? O barquinho é a vida deles, tá? Então cada um segura o seu barquinho e aí você coloca um barcão, faz um barco um pouco maior, talvez pegar uma folha de A3, ou põe o teu barquinho ali no meio. Ó, esse barquinho aqui é o barquinho onde estavam os discípulos e onde estava Jesus. Eu vou contar o que aconteceu. Aí você começa a contar a história ali, com as crianças em redor e o pano azul ali no chão e o barquinho ali no meio. Então vamos começar. Um dia, Jesus estava ensinando várias pessoas, uma multidão seguia Jesus e Jesus ensinava sobre o reino de Deus para aquelas pessoas e tudo mais. Quando estava chegando tarde já, Jesus estava muito cansado. Então o povo foi se dispersando e os discípulos foram para um barco e outros barquinhos iam acompanhando. E Jesus entrou no barco cansado, tão cansado que ele se deitou na parte de trás do barco e dormiu. E os discípulos indo no barquinho. Agora você vai mandar as crianças. Cada um vai pegar um pedacinho do pano e vai movimentar levemente assim, para cima e para baixo. E o mar, né, as ondas estavam assim calmas, tudo certo, e o barquinho ia navegando, e talvez no seu momento o barquinho vai começar a ir para cá e para lá, movimentos leves, certo? De repente, começou um barulho. Aí peça para as crianças fazer assim na mão. Um barulho. Que barulho é esse? Será que é chuva? E aí com 2 dedinhos. E começou a aumentar, aumenta a intensidade. Todas as crianças fazendo também isso aqui. E começou a aumentar, aumentar, aumentar. E aí pega e faz com as palmas. E a chuva começou muito, muito, muito forte. E aí você pode preparar 2 coisas que vão te ajudar. Primeiro, pega papel crepom e faz tipo um frufru de papel crepom. E use um tom escuro, talvez um azul escuro, um cinza ou preto, que vai ser a tempestade. E começa a chacoalhar o crepom, que vai dar o barulho da chuva. E você pode pegar algo assim, um papel cartão, alguma coisa para fazer barulho de trovoada. Barulho de trovoada. Começou uma tempestade, crianças, e agora eles estavam lá no meio do mar e começou aquela tempestade. Sabe o que aconteceu com o mar? As ondas começaram a ficar mais fortes. Aí você manda as crianças pegarem
a pontinha ali do pano e chacoalhar um pouco mais forte. E o barquinho ia para lá e para cá, e o barquinho estava indo, e as ondas eram muito grandes, e começou a entrar água dentro do barco. E o que vai acontecer se entrar água dentro do barco? Vai afundar! E eles estavam correndo um sério perigo naquele momento. E agora, gente, essa tempestade, o que nós vamos fazer? Jesus estava dormindo no barco. Então os discípulos foram lá e acordaram. Jesus, acorda, Jesus. O Senhor não está vendo? Nós estamos quase morrendo. O Senhor não se importa? Foram pedir socorro para Jesus. Sabem o que Jesus fez? Jesus acordou, se levantou e disse assim: vento, mar, se acalmem. O que será que aconteceu? O vento e o mar, será que obedeceram? O vento e o mar ouviram, têm ouvidos para ouvir Jesus. O vento, o mar se acalmaram sobre as palavras de Jesus. E os discípulos ficaram assim: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Eles ficaram impressionados. Realmente ali estava o Filho de Deus. E Jesus ainda falou para eles assim: por que vocês estavam com medo? Vocês não têm fé? Imagine, né? Ouvir isso do próprio Jesus. Jesus tinha poder para acalmar o vento e o mar. E a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje. O vento e o mar muitas vezes representam os momentos difíceis que a gente passa, as dificuldades, né? Todo tipo de dificuldade. E aí o que a gente faz? Peça a ajuda dele. Como eu falei lá no início e falo novamente, peça a ajuda dele, porque ele pode acalmar o vento e o mar. Muitas vezes não vai ser na hora que nós queremos, muitas vezes não vai ser no momento que nós esperamos, mas ele tem poder sim de acalmar o vento e o mar. E muitas vezes isso acontece para nos ensinar a depender dele, a chamar por ele. Porque muitas vezes Jesus está no barquinho. Eu tenho Jesus na minha vida, eu aceitei Jesus no meu coração, mas o vento e o mar vêm do mesmo jeito. As dificuldades da vida vêm do mesmo jeito. Mas a gente pode crer que com Jesus no barquinho, ele pode nos trazer calmaria, ele pode nos trazer a bonança, a paz, certo? Após a história, você pode falar para as crianças: então peguem os barquinhos de vocês e escrevam ali dentro ou aqui fora, escrevam em algum lugar aí uma palavrinha, algo que causa medo em você. Ou se você quiser, você pode compartilhar. Vamos conversar agora. O que traz medo? Qual que é a dificuldade? Qual que é assim a coisa mais difícil que você tem passado, talvez na tua casa, na escola? Vamos conversar. E aí depois que as crianças falarem aquilo que elas têm medo, talvez vai surgir coisas assim: tenho medo do escuro, tenho medo de alguma coisa assim. Mas receba com carinho. São crianças, né? E talvez agora a maior dificuldade dela seja dormir sozinha, seja dormir no escuro, coisas assim. Então, abrace elas assim, no sentido figurado, né? Receba com carinho tudo o que elas falarem para você. E aí você pode dizer: Jesus, na tua vida, pode te trazer paz, pode fazer você perder esse medo, pode te dar mais coragem, mais força para você enfrentar essa dificuldade. Vamos orar juntos, então? Aí dá a mãozinha ali para eles, faça essa oração, fala, né, ali para elas repetirem com você, e para que Jesus tire todo o medo, né, ajude nas dificuldades delas, enfim. Ensine elas a, sempre que tiverem dificuldades, sentirem medo, dificuldades, peça a ajuda dele. Fala com Jesus, ore, peça a ajuda dele. E depois das atividades da lição, você pode fazer uma brincadeira. Cada um vai ter o barquinho e você pode fazer uma competição. Ou faz duas equipes, se tiver muita criança, né? Faz duas equipes e cada uma com um barquinho, e coloque alguns níveis assim até chegar num alvo ali, num objetivo. Pode ser um pedaço de terra firme, enfim, você define aí. E aí a cada vez você vai fazer perguntas sobre a história e quem responder certo vai andar um nível. Aí tipo uma corrida dos barquinhos ali, você pode usar o pano azul e aí chegar num objetivo
Aquele que responder mais perguntas corretamente vai chegar primeiro no seu destino. É uma opção aí de brincadeira para você fazer com as crianças. E vou deixar ali na descrição algumas sugestões de louvores, inclusive tem um louvor ali que eu ensino uma coreografia, um louvor bem animado que fala sobre essa história, sobre o barquinho, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua vida e o seu ministério.